Vamos ao nosso quiz de hoje. O que é uma distribuição por frequências? O que é uma frequência absoluta? O que é frequência relativa? Olá, meu nome é Luciano Ribeiro e nós teremos hoje a nossa quinta aula de bioestatística. Na aula de hoje eu falarei sobre medidas de tendência central. Quais são elas, como calculá-las e quando utilizá-las. Então estamos nós seguindo o método estatístico no nosso projeto de pesquisa. Iniciamos pela definição do problema, criando assim uma hipótese central. Aqui, para exemplo, vamos hipotetizar que nós tenhamos uma espécie de planta e queremos saber se ela se desenvolverá melhor utilizando água ou Coca-Cola como fonte de hidratação. Então procedemos com um desenho experimental. Planejamos tudo. Qual é a espécie de planta que utilizaremos em nossos experimentos, como estão divididos os elementos do grupo controle e do grupo experimental, qual o tamanho da nossa amostra, qual o teste estatístico iremos utilizar. Então passamos para a fase de coleta de dados, onde nós realizamos o nosso experimento. Então, um grupo de plantas receberá água, enquanto que um outro grupo de plantas receberá Coca-Cola. Daí nós obtemos os nossos dados brutos. Na fase da crítica dos dados, nós realizaremos a crítica interna e externa, buscando por erros metodológicos, de medida, bem como erros no preenchimento. Após isso, chega a fase da apuração, onde nós utilizamos um programa estatístico adequado para tratar esses dados. Então, apresentamos esses dados na forma de tabelas ou gráficos para um melhor entendimento do fenômeno que estamos estudando. E, por fim, analisaremos e interpretaremos os dados através dos nossos testes de hipótese, confirmando ou refutando a hipótese central, que nesse caso, que as plantas se desenvolveriam melhor utilizando-se Coca-Cola. É justamente na fase da apuração e tratamento de dados que nós calculamos as medidas de tendência central. Mas se temos gráficos e tabelas para mostrar os nossos dados, por que utilizar uma medida de tendência central? Bem, tabelas e gráficos nos dão uma visão geral muito boa daquilo que é mais importante no nosso estudo. Entretanto, medidas numéricas exatas sumarizam melhor os principais achados na pesquisa. Então, quando eu observo uma tabela dessa ou um gráfico dessa, eu tenho muitas informações. E se eu pudesse resumir essas informações em um único número? Geralmente, os dados científicos são apresentados como uma medida de tendência central para aqueles dados coletados, bem como uma medida de dispersão dos dados, que nos mostrará a variabilidade desses dados. O que seria então essa medida de tendência central? Por definição, são valores numéricos que sumarizam os achados sobre a característica que nos interessa, isso é, sobre a variável dependente de interesse que foi pesquisada no nosso estudo. Algumas observações sobre as medidas de tendência central, que elas são calculadas com base nas distribuições de frequências dos dados obtidos dos sujeitos de uma certa amostra, de tal forma que a medida de tendência central ela vai sumarizar numericamente, usando apenas um único número, como essa distribuição de frequências se comporta para os sujeitos de nossa amostra. Uma outra observação que pode ser feita é que os valores da medida de tendência central da amostra tendem, quando a amostra é representativa e tem um tamanho grande o suficiente, a se aproximar dos valores reais da variável para a população. Isso é, existe uma tendência, se essa amostra for representativa, de haver um menor erro amostral. Isso é, que os valores de medida de tendência central para a amostra se aproximem numericamente dos valores de medidas de tendência central para a população, onde a estimativa calculada para a amostra se aproxima numericamente
Dou valor para o parâmetro populacional. Quais são os tipos de medida de tendência central mais comumente utilizadas? A média, a mediana e a moda. Normalmente, nós trabalhamos muito com a média. Entretanto, para alguns estudos, a mediana é a medida de tendência central mais utilizada e para outros estudos, a moda é a medida de tendência central mais utilizada. Além desses três tipos de medidas de tendência central, os dados também podem ser apresentados na forma de medidas de posição, que são as separatrizes. Geralmente, as separatrizes acompanham a mediana. O tipo de separatriz mais comum é o quartil, mas eu também tenho o decil e o centil ou percentil. Agora vamos falar um pouco mais de cada uma delas e mostrar como se calcula cada uma. Vamos começar com aquela que é mais comum entre os estudos, a média. A média é a medida de tendência central mais comumente usada para descrever resumidamente uma distribuição de frequências. Entretanto, nem sempre nós poderemos utilizar a média, como veremos a seguir. A média é um valor único que representa todos os demais elementos de uma série estatística. A média pode ser calculada pela seguinte equação. A média da amostra é representada por x com essa barra, esse travessão em cima. Então, a média da amostra é a soma dos valores de n elementos, 1 a 1, dividido pelo tamanho amostral, isso é, dividido pelo n. Como a média é a medida de tendência central mais utilizada, é muito simples de calcular e intuitivamente todos nós já sabemos. Na prática, o que é que precisaríamos para calcular a média? Então, nesse exemplo aqui, nós temos um conjunto, isso é, uma amostra de animais, de um biotério. Nós temos 7 animais, cada um com seu peso em grama. Para calcularmos a média, tudo o que precisamos fazer é somar esses pesos individuais, dando um total de 1.484 gramas, e depois nós dividimos esse peso total pelo N, isso é, por 7. Dando assim uma média de 212 gramas. Já a mediana é a medida de tendência central que divide um conjunto de dados ordenados de forma crescente em duas partes iguais. Existem duas fórmulas para se calcular a mediana de um conjunto de dados. A primeira fórmula é para quando o tamanho da amostra tem um valor ímpar. A notação que representa a mediana é o x com o tio em cima. Então, a mediana da amostra é igual ao tamanho da amostra, isso é o nosso n, mais 1, dividido por 2. Já para amostras com valores pares de elementos, isso é, para quando o n for representado por um número par, nós temos a seguinte fórmula. Mediana da amostra é igual ao valor de y na posição representada por metade do tamanho amostral, mais o valor de y, isso é, o valor da variável do nosso interesse, subsequente a esse valor na posição n dividido por 2. Então, seria n dividido por 2 mais 1. Soma-se esses dois valores e divide-se por 2. Esse é um pouco mais complicado de calcular. Entretanto, nós veremos que na prática isso é mais simples. Vamos começar com um exemplo bem fácil, de uma amostra bem pequena. Então, imagine que nós temos aqui uma amostra de tamanho 5, isso é, 5 elementos, e os dados que eu coletei dessa amostra são os valores 3, 4, 5, 9 e 2. Percebam que esses valores eles estão aqui de forma não ordenada. Eles se apresentam conforme eu fui coletando nos meus experimentos. O primeiro passo que eu tenho que fazer é ordenar esses valores, do menor para o maior valor, isso é, de forma crescente. Então aqui os dados agora estão ordenados, 2, 3, 4, 5 e 9. O próximo passo é verificar o tamanho da amostra para saber se ele é ímpar ou par. Percebam que 5 é um valor ímpar. Então, aplicando a fórmula de mediana, nós somamos esse valor de n mais 1 e dividimos por 2. No nosso caso, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, qual é a mediana para esse conjunto de dados? É o terceiro valor ordenado, isso é, o número 4. Agora vamos a um exemplo quando o tamanho da amostra for um número par. Nesse outro exemplo, nós temos 8 indivíduos e coletamos os dados brutos desses 8 indivíduos.
Percebam que inicialmente eles não estão ordenados, isso é, eles aparecem aqui conforme foram coletados da nossa amostra. Então, o primeiro passo que eu devo fazer é ordenar esses valores do menor para o maior. Então, foi isso que nós fizemos: 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 5. Então, eles estão ordenados. E agora eu aplico a fórmula. Então, a fórmula de mediana para valores ímpares de amostra é o valor que corresponde a n sobre 2 de y, mais o valor que corresponde ao y na posição n sobre 2 mais 1. O que isso significa? O primeiro valor é n sobre 2. Então, n, 8, dividido por 2, 4. Então, nós vamos pegar o quarto valor da sequência, que é o número 2. Depois, nós vamos pegar o valor subsequente, que é o n dividido por 2 mais 1. Isso é, n sobre 2 é 4, mais 1, 5. Nós pegamos aqui, no caso, o quinto valor. Se nós contarmos, o quinto valor é o número 3. Então, agora, como devemos proceder? Nós devemos somar o valor 2 com o valor 3 e dividir por 2. 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Então, o valor da mediana para esse conjunto de dados é de 2,5. A nossa última medida de tendência central é a moda. A moda é o valor dentro de um conjunto de dados que se repete mais vezes, isso é, que tem a maior frequência absoluta no conjunto. A moda é muito facilmente calculado. Uma vez nós tenhamos os nossos dados, nós então podemos ordená-los. Então, nós temos aqui um conjunto de dados, eles não estão ordenados. O que eu faço? Eu ordeno esses valores e aí eu conto esses valores e vejo qual valor se repete o maior número de vezes. No caso aqui, foi o valor 4. Ele se repetiu 6 vezes. Logo, a nossa moda, que é representada pela letra X com um acento circunflexo em cima, é igual a 4. Essas três medidas de tendência central que nós apresentamos agora, elas são facilmente calculáveis para amostras pequenas. Entretanto, à medida que essa amostra se torna maior, as coisas começam a complicar um pouco mais e nós poderemos incorrer em algum tipo de erro. Então é muito conveniente que para amostras com um número grande de indivíduos, nós façamos esses cálculos utilizando ou uma planilha eletrônica ou um programa estatístico, como nós veremos adiante. Pois bem, se nós já sabemos como calcular essas medidas de tendência central, agora é a hora de saber quando eu devo usar cada uma delas. Lembrando aqui como uma variável pode ser classificada. A variável ela pode ser qualitativa e quantitativa. Sendo qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Sendo quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Nominal, como nós já vimos, é uma característica da população ou da amostra que estamos trabalhando. Então, quando estamos trabalhando com variáveis qualitativas nominais, o valor de medida de tendência central que deve ser utilizado é a moda, isso é, qual foi o valor que mais vezes apareceu na nossa amostra ou na nossa população. Já quando a variável é qualitativa ordinal, normalmente nós utilizamos a moda. Entretanto, se houverem muitas classes, nós poderemos visualizar qual classe pode dividir o conjunto de observações, isso é, a ordem de apresentação, no meio. Então, nesses casos, que são raros, podemos utilizar também a mediana. Já para variáveis quantitativas discretas, onde os valores pertencem ao conjunto dos números naturais, isso é, são apenas números inteiros, como 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nós, em tese, poderemos usar qualquer medida de tendência central. Nós podemos calcular a moda, nós podemos calcular a mediana e nós podemos também calcular a média. Só que a média para esse conjunto de dados não faz sentido. Imagine se eu entrevisto uma certa amostra da população perguntando quantos filhos cada um dos casais entrevistados tem. Eu terei na minha amostra casais que não têm nenhum filho, isso é 0 filho, casais que só têm 1 filho, casais que têm 2 filhos e assim por diante. Se eu calculo a média, eu corro o risco de chegar a um valor do tipo 1,5 filhos, e isso não faz sentido próprio, porque não existe meio filho. Dessa forma,
é interessante que para variáveis quantitativas discretas se utilize ou moda ou, mais comumente, mediana. Já se a variável é quantitativa contínua, isso é, aquela que pode ser medido em nível intervalar, apresentando assim qualquer valor numérico naquele dado intervalo, nós podemos utilizar tanto moda, mediana como média para representar a característica daquela amostra ou população. Se a medida de tendência central utilizada for a mediana, pode ser que ela venha acompanhada das separatrizes, que são medidas de posição. Então essas separatrizes elas fornecem uma indicação de como as observações se distribuem em torno da mediana. Como exemplo de separatriz nós temos o quartil, que é dividir o conjunto de observações em 4 partes. Então aqui nós temos do menor ao maior valor, nós dividimos esse conjunto numérico de observações em 4 partes iguais, onde cada quartil representa 1/4 da amplitude dos valores observados. Lembrando que amplitude é o maior valor observado menos o menor valor observado. O Q2 corresponde à nossa mediana, isso é, o valor que divide as observações de um extremo ao outro na metade. Já no decil, nós dividimos o conjunto de observações em 10 partes iguais, onde o decil 5 corresponde à nossa mediana, e cada um dos outros decis correspondem a 1/10 da amplitude dos valores observados. Já o percentil, nós dividimos os valores observados, isso é, a amplitude desses valores, em 100 partes iguais, onde o percentil 50, ou C50, é o nosso percentil que equivale à mediana. E, obviamente, cada um percentil equivale a 1/100º da amplitude dos valores observados. Vamos ilustrar o uso das separatrizes juntamente com a mediana com um exemplo. No nosso exemplo aqui nós temos notas de um teste que foi realizado por 5 estudantes. Essas notas variam de 0 a 10. Então nós temos aqui as notas de cada um dos estudantes. Quando eu utilizo um software estatístico, uma planilha eletrônica ou até mesmo a própria mão para calcular a mediana, para este exemplo específico nós teremos uma mediana de 4. Então nós temos aqui calculado a mediana igual a 4, o valor do primeiro quartil, que equivale ao percentil 25, foi calculado em 2,5, e o terceiro quartil, que equivale ao valor percentil 75, foi calculado como sendo igual a 7. Então essa aqui ao lado direito seria a representação gráfica para esses valores. O quartil número 2 é a nossa mediana, que o valor foi igual a 4. O nosso quartil 1 equivale a 2,5. O nosso quartil 3 equivale a 7. E essas barras extremas equivalem ao maior valor observado e o menor valor observado na nossa amostra. O maior valor observado no caso aqui foi o 9 e o menor valor observado foi o 2. Se eu quiser calcular a amplitude desses valores, tudo que eu preciso fazer é subtrair o número 2 de 9. Então nós teremos uma amplitude total de 7. Agora vocês já conhecem mais sobre medidas de tendência central e de quando utilizar cada uma delas.